NASA dá início à missão não tripulada Artemis 1, de olhos postos na Lua, na colonização e em Marte. Nova vaga massiva de migrantes chega à Europa pelos Balcãs. Milhares estão concentrados na fronteira da Sérvia com a Hungria. Restos mortais de José Eduardo dos Santos repousam ao lado de Agostinho Neto, um funeral de Estado sem a presença de 3 dos seus filhos. Esta segunda-feira dá-se o primeiro passo para o regresso do homem à Lua. A NASA inicia a missão não tripulada Artemis 1 para testar sistemas que protegem os astronautas em viagens futuras à Lua e mais além, mas também de olhos postos na colonização. A cápsula Orion deve ser lançada ao 12h30 hora portuguesa do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A nossa equipa está entusiasmada há muito tempo com o que estão a fazer e com a maneira como estão a apoiar este programa, a nossa capacidade de voltar à Lua e de colocar pessoas na Lua. Por estes dias tenho trabalhado com pessoas que são muito mais jovens do que eu. Trabalho nisto há algum tempo e poder ver os rostos e ouvir as vozes dessas pessoas e a emoção que elas têm todos os dias é fantástico. Perguntamos isso a muitas pessoas, como fazem muitos programas, e elas fizeram um excelente trabalho. A cápsula Orion, acoplada ao gigantesco sistema de lançamento espacial, ficará no espaço entre 26 e 42 dias antes de cair no Oceano Pacífico. O arranque da operação é acompanhado com expectativa. Para além do bombardeamento massivo na região de Dnipropetrovsk, as tropas russas bombardearam este fim de semana diversas outras regiões na Ucrânia, entre elas Kharkiv, Kharkov, Bogodukhovsky, Chugevsky e Iziumsky. Na região de Donetsk, os bombardeamentos continuaram durante a noite em Sloviansk e em Kramatorsk e também nas proximidades de Avdiivka. Este residente em Sloviansk conta que é a segunda vez que passa por um ataque. A primeira vez foi em Kramatorsk, quando um míssil Toshka-U atingiu a estação ferroviária durante uma evacuação. Diz que em Kramatorsk foi muito mais assustador do que aqui, porque lá foi inesperado, aconteceu durante o dia e ele podia ouvir a explosão, mas aqui não ouviu nada, apenas acordou porque sentiu uma sujidade na boca, mas no princípio nem percebeu o que era. O caminho de ferro de Kramatorsk voltou a ser atacado durante a noite, assim como as localidades nos arredores da central nuclear de Zaporizhia. A situação mais difícil permanece nos distritos de Kakhovka e Berislav. As autoridades russas que controlam a região de Kherson dizem que houve ataques ucranianos na área da central hidroelétrica de Sokol, em Nova Kakhovka. Kiev diz que era onde se encontrava uma base militar russa. Enquanto prosseguem os combates, a União Europeia discute esta semana a interdição de vistos aos turistas russos. Alguns países já avançaram com medidas, mas querem uma posição comum. O assunto estará em discussão na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros nos dias 30 e 31, em Praga. A proposta terá de vir da Comissão, mas exige a unanimidade por parte dos 27. A Europa assiste ao regresso massivo dos migrantes através da rota dos Balcãs. De acordo com a agência europeia Frontex, foram detectadas mais de 70 mil travessias desde janeiro, 3 vezes mais do que no mesmo período de 2021. É o maior fluxo desde a crise migratória de 2015. Estes migrantes são, na maioria, provenientes do norte de África e da Ásia. Mais de 10 mil pessoas permanecem em Subótica, na fronteira entre a Sérvia e a Hungria, detidas pelos muros de arame farpado de 4 metros de altura, mandados construir por Viktor Orbán. Entrar na Hungria é difícil e perigoso, e os que conseguem dirigem-se rapidamente para a Áustria. Desde o início do ano, o país registrou 42 mil pedidos de asilo. Viena diz que a Áustria está no limite da sua capacidade e pede à Sérvia que imponha vistos para indianos e tunisinos. Os fogos florestais na região de Ryazan, na Rússia, não dão descanso aos bombeiros. Nas últimas 24 horas, a extensão ardida terá aumentado cerca de 2.600 hectares, totalizando cerca de 17.500 hectares desde o início de agosto. A região que está a arder situa-se a cerca de 180 km de Moscovo. Desde há 10 dias que o cheiro a queimado e o fumo se fazem sentir na cidade.
Os bombeiros lutam com dificuldades não só pela extensão da área a arder, mas também pelas condições meteorológicas, com ventos fortes e temperaturas que ultrapassam os 30 graus. O primeiro foco de incêndio na região ocorreu no dia 7 de agosto, o segundo um dia depois. Há 3 semanas que as chamas lavram sem dar tréguas. Madrid celebra o Mundo Cripto, um evento com mais de 7.000 participantes, centrado nas moedas digitais. Apesar da controvérsia levantada vários dias antes e dos pedidos de cancelamento, o centro Izinc, na capital espanhola, foi o local para receber o evento. Um estudante e investidor presente no Mundo Cripto disse marcar presença para continuar a formação porque acredita que o dinheiro digital é absolutamente o futuro de tudo. Algumas entidades, como a Comissão Nacional do Mercado de Valores, alertaram recentemente para a falta de autorização dos organizadores do evento para a prestação destes serviços de investimento, recordando para o perigo de convidar jovens inexperientes a investir num produto altamente volátil. O Mundo Cripto defendeu-se, assegurando que o evento não era uma forma de atrair novos investidores, mas sim uma simples conferência baseada em informação sobre as moedas criptográficas. Terminaram em Luanda, a capital angolana, e no dia em que faria 80 anos, as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos. Os restos mortais do antigo presidente ficarão por agora no memorial a Agostinho Neto, até que se encontre outra solução. Foi um longo processo até se chegar a este momento, mas para quem chora a sua morte, o importante é recordar o seu legado. É de facto muito penoso despedir-nos de um chefe de Estado que conduziu a nação durante 37 anos e meio, quase 38, que assumiu corajosamente as funções de chefe de Estado num momento muito difícil para o país, mas que no fim conseguiu vencer a guerra e unir todos os angolanos. No sábado, dezenas de angolanos prestaram a última homenagem ao ex-presidente, momentos, alguns de grande emotividade. Emoções que não foram partilhadas por 3 dos filhos de José Eduardo dos Santos, entre eles Isabel dos Santos, que recusaram participar no funeral de Estado promovido pelo governo angolano. Os restos mortais de José Eduardo dos Santos repousam provisoriamente aqui no mausoléu Agostinho Neto, um monumento construído por si. Nota dominante desta cerimónia é a ausência das filhas mais velhas, nomeadamente Isabel dos Santos e Velvicha dos Santos. Para a Euronews, Luanda, José Kundi. 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas num despiste de um caminhão nos Países Baixos, a cerca de 30 quilómetros de Roterdão. O acidente aconteceu no sábado. As vítimas participavam num churrasco e, por razões ainda desconhecidas, o veículo desviou-se da estrada e atropelou o grupo. Segundo a polícia, todos os cenários estão em aberto. A Índia demoliu 2 edifícios residenciais nos arredores de Nova Delhi e transmitiu o momento na televisão. A destruição das Torres Gêmeas com 100 metros de altura foi um raro exemplo de como o país se tornou duro para os promotores e funcionários corruptos. Os cerca de 1000 apartamentos que nunca foram habitados em 9 anos de conflitos legais foram derrubados em 12 segundos. Está de volta a maior festa de rua da Europa depois de 2 anos de paragem por causa da pandemia. Cumprindo a tradição, o Carnaval de Notting Hill regressou a Londres no último fim de semana de agosto. Ao contrário da maioria dos festivais locais, este não tem ligações com a cultura inglesa. Acontece desde 1958, quando uma ativista dos direitos humanos começou a organizar reuniões para unificar a comunidade depois de vários ataques aos índios ocidentais neste popular bairro londrino. Este ano devem assistir ao espetáculo cerca de 1 milhão de pessoas. Segundo os organizadores, o aumento do custo de vida teve impacto nas atividades planeadas, por exemplo, no custo das roupas para os desfiles, e algumas bandas não puderam participar no evento.